Meus amados, bom dia. Nós vimos que logo após Saul morrer, Davi consultou ao Senhor e subiu a Hebrom. E lá foi confirmado rei e consagrado novamente diante dos anciões da época, porque Samuel já estava morto. Então houve uma reconfirmação de unção para que Davi viesse a assumir o reinado em Judá. E nessa época, Abner, que era um dos grandes que liderava ali ao exército de Saul, pegou a Ibosete e constituiu rei sobre Israel. Então o reino ficou dividido entre Judá e Israel. E Abner chegou a matar a Asael, filho de Zuria, irmão de Joabe. E isso gerou uma certa contenda pessoal entre Abner e Joabe. E essas guerras iam se prolongando ao longo do tempo entre a casa de Saul, através do reinado de Ibosete, e a casa de Davi. E houve longa guerra entre eles, porém Davi ia se fortalecendo. Ora, o exército de Davi era mais capacitado, só tinha homens voltados à guerra, ao escárnio, homens que eram verdadeiros bandidos, que estavam se transformando em verdadeiros guerreiros na defesa do reinado de Davi. E o exército de Davi ia crescendo cada vez mais, ia sobressaindo sobre os da casa de Saul. Mas esta casa ia se enfraquecendo. O mundo espiritual, ele é tremendo, porque quando você persevera em seguir ao Senhor e fazer o que é certo diante dos seus olhos e glorificar a Deus de uma forma específica, como um homem ou uma mulher sincera de coração, porque a Bíblia fala que é um coração sincero e contrito, Deus não rejeitará, e você perseverar em seguir ao Senhor de forma correta, você vai se enfraquecendo e vai caminhando para a sua promessa. Chega um dia em que você vai se assentar na sua cadeira, aquilo que é seu por direito e por herança, porque a Bíblia fala que Deus capacita ao não capacitado. Era o caso de Davi. E Davi em Hebrom, ele constituiu filhos, e o seu primogênito era Amon. E nós vamos ver mais na frente que este Amon até mesmo gostou de sua irmã. E Amon era filho de Ahinoam. E o segundo era Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita, aquele que ele subiu à eira do Carmelo, e este o negou comida. Acabou que o Senhor feriu a Nabal, e Davi ficou com a sua mulher Abigail. O terceiro deles é Absalão. Esse também vai tentar contra o seu reino mais na frente. Filho de Maacá, filha de Talmai. Esse tinha uma linhagem de reinado, já de um rei vizinho chamado Gessu. E o quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abiatar. E o sexto, Iterão, de Egla, também mulher de Davi, e estes nasceram em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se apoderou da casa de Saul, porque Ibosete, ele não tinha muito voz ativa. Na verdade, esse capitão ou general de guerra, ou essa liderança através de Abner, era forte em Israel. Abner era um homem justo na guerra. Quando ele matou a Asael, irmão de Joabe, ele matou por causa de uma perseguição. Mas este homem, ele era um homem justo. Ele defendia aquilo que ele achava que era justo. E ele continuou defendendo a casa de Saul. E Saul tinha uma concubina cujo nome era Rispa,
filha de Aiá. E chegou um momento em que Abner, ele se interessou por esta mulher. Abner estava com os olhos voltados a esta mulher. E disse Ibosete a Abner: por que possuíste a concubina do meu pai? Como se Abner não tivesse o direito. Ora, se a Bíblia fala, aquele que morrendo, livre é a sua esposa para casar de novo, e assim vice-versa. Não se pode continuar uma honra a quem está morto, porque quem morreu é quem perdeu, mas quem está vivo tem o direito de recomeçar. Esse é um princípio espiritual. Então, Abner se irou muito com essa situação e estas palavras de Ibosete, e disse: por acaso eu sou cabeça de cão? Por acaso eu sou algum homem de ânimo dobre? Por acaso eu estou contra Judá? Pois ainda hoje eu te faço beneficência à casa de Saul. Ainda hoje eu sirvo a teu pai, te colocando sobre até mesmo um reinado. Teu pai e seus irmãos e os seus amigos estão aqui junto contigo, e você vem me cobrar a respeito de uma mulher que está viúva. Se eu não te entregar, ou não entregar este reino nas mãos de Davi, hoje eu não sou eu. Porque tu busca motivo para argumentar contra mim, por causa da maldade de uma mulher. Ora, se ela sendo viúva, quando ele fala maldade de uma mulher, é como se ele estivesse indagando no mundo espiritual. Ora, se ela sendo viúva, é ela que tem que saber seus afazeres, é ela que tem que saber o que suporta ou não. Eu não tenho nada a ver com isso. Se ela se interessou por mim e eu me interessei por ela, e agora, já ela sendo viúva, tem o direito de viver. Agora, a maldade parta dela, porque ela que tem que saber se sustenta ou não essa situação. Se ela quer uma mudança de estado da viuvez para uma mulher aliançada com um homem, é ela que tem que saber essas coisas e não eu. Eu não tenho culpa disso, Ibosete. E isso é uma realidade nos mundos de hoje. A viúva é que tem que saber se deve casar ou não. Ela é que tem que saber se deve prosseguir ou não com essa situação. Então, Abner prossegue e fala: assim faça Deus a Abner, outro tanto, se como o Senhor jurou a Davi na promessa, através da unção, através do óleo derramado sobre a sua cabeça pelo profeta Samuel, através dos gritos do povo aclamando ele rei. Se assim eu não fizer, entregando, transferindo o reino da casa de Saul e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, e desde Dan até Betsaiba, entregando para ele todo o território, porque eu estou junto contigo aqui e você não me considera? Eu ando com você, instituindo você como rei, aguentando uma situação contra uma pessoa mais forte, e você vem me indagar por causa de uma mulher? Então você não é digno nem de um rei, meu amigo. Você não é digno desse reinado, porque você está indo contra sentimentos. Ninguém deve opinar ou optar nos dias de hoje a respeito de casamento. Profeta nenhum tem o direito de falar que este ou aquele tem ou não o direito de se casar com este ou com aquele. Temos que dar um conselho. Como se dar um conselho para casamento nos dias de hoje? Ora, a pessoa dentro da igreja vai lá e escolhe. O pastor em espírito vai orar. E se Deus for contra, o pastor tem que pedir para Deus avisar até mesmo aqueles que estão para se casar.
Por quê? Porque Deus vê o futuro e sabe o que é melhor para uma casa e sabe o que é melhor para uma família ou não. Quem tem que selar o casamento é o próprio Deus e não o pastor. O pastor, ele tem que orar e aconselhar, seja antes ou depois do casamento em uma desavença. Este é o papel do homem de Deus e do servo do Senhor dentro da casa do próprio Deus. O profeta não pode ficar dando uma direção, a não ser que Deus fale com ele, mas que seja para o bem e não para o mal. Porque fiel é Deus. Deus pode fazer? Pode. Deus pode entregar uma profecia? Pode. Mas nós temos que ter cuidado com o que entrega quando se trata de relacionamento entre homem e mulher para constituir famílias. E nenhuma dessas palavras Ibosete poderia responder a Abner, porque ele temia. Abner tinha poder em suas mãos. Abner sustentava o reino de Ibosete, a casa de Saul, perante o reinado de Davi. Então, Abner enviou da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse mais: comigo faz o teu acordo, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo Israel. Quer fazer acordo? A hora é essa. Chega uma hora que tem que ser horas de aliança. Chega uma hora que tem que ser hora de parar com todas as guerras, de parar com a perseguição entre irmãos, de fazer concertos no altar. Chega uma hora que tem que se assentar e colocar às claras o que está acontecendo. Chega uma hora que tem que se levantar em acordo até mesmo para montar departamentos ou instituir um direito da casa do Senhor, ou até mesmo orar a respeito de um congresso, ou a respeito de uma direção missionária, ou a respeito de um crescimento da casa do próprio Deus, e esquecer as arengas. E disse Davi: bem, eu farei contigo um acordo, porém uma coisa eu te peço, Abner. Você não vai ver a minha face sem primeiro não me trazer aqui Mical, filha de Saul. Porque eu quero que você veja a minha face, mas eu te peço que você cumpra isso. Traga esta mulher. Davi tinha saudade da sua primeira mulher. Porque Davi já tinha enviado mensageiros a Ibosete, filho de Saul, dizendo: dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por causa de sem prepúcio. Essa mulher, ela tinha um preço. Davi, para pagar o seu dote, Saul pediu 100 prepúcios de filisteus, e ele foi lá e deu 200. Essa mulher, ela era querida pelo próprio Davi, porque ela era a sua primeira mulher. E Ibosete teve que acatar essa situação e tirar Mical do seu marido Paltiel, filho de Laís, porque ela já estava casada de novo, porque Saul tinha entregue a mulher de Davi para outro homem. E quando esta mulher estava sendo devolvida, o seu marido começou a plantear, a chorar pelo caminho, atrás dela, até uma região ou currutela, ou um distrito chamado Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te, volta agora. E ele teve que voltar. Amado, como é difícil você perder algo, porque outra pessoa já tem o direito sobre esse algo que você está tentando conquistar. Como é difícil você tentar edificar algo sem o Senhor edificar por você. A Bíblia fala que em vão trabalham aqueles que tentam edificar a casa, se o Senhor não a edificar. Ora, esta mulher foi roubada de Davi pelo próprio Saul e entregue a um homem. Quantos são os casamentos que dão errado? Porque já é constituída uma aliança na terra. A Bíblia diz que
Jesus foi questionado a respeito da carta de divórcio. E Jesus falou, por causa da dureza do vosso coração, Moisés deu carta de divórcio. Mas não era para ser assim. Porque há uma aliança espiritual entre homem e mulher. E nós temos que entender isso no dia de hoje. Muitas pessoas se separam, até mesmo dentro da casa do Senhor, vai para um casamento pensando que é bênção, e acaba este casamento não rompendo, porque espiritualmente este outro casamento que foi deixado está ligado no mundo espiritual. E aí pode haver perdas. E se não tiver um sacerdote com sabedoria, ou um homem de Deus que saiba como funciona o mundo espiritual, para quebrar e instituir, para ligar, desligar, com unção, com autoridade, com ligaduras, diante de Deus, este homem, ele vai perecer no seu casamento, ou esta mulher no seu casamento. O sacerdote tem que entrar em ação com discernimentos de altar. E falou a Abner aos anciões de Israel, dizendo, há muito tempo vocês procuram que Davi reine sobre vós. Há muito tempo vocês esperam o filho da promessa, aquele que tem o direito sobre o trono, reinar sobre todo Israel e sobre todo Judá. Então vamos fazer agora isso. Porque o Senhor falou que era Davi, o rei de todo Israel e de todo Judá. Dizendo que pela mão de Davi, ele ia livrar todo mundo. Da mão dos filisteus e da mão de todos os inimigos. Então, eu chego agora diante de vocês e chamo vocês aqui para um concerto. Amados, chega uma hora que aqueles que são pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, tem que se reunir e constituir uma liderança. Porque a Bíblia fala que o reino de Deus é coisa de ordem e de decência. Se não tiver uma pessoa cabeça, sábia, para comandar o corpo, como disse Paulo, se tu és mão, eu sou pé, e se tu és pé, eu sou tronco, mas o cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele pensa, mas Cristo, ele também vai organizar a sua igreja através de uma liderança. Ele institui um sacerdote na terra para comandar outros sacerdotes, outros pastores, bispos, obreiros, diáconos, seja lá quem for que estiver abaixo. Mas o corpo da igreja tem que ser constituído por aquele que tem sabedoria para tocar, comandar a casa do Senhor. E falou também Abner aos de Benjamim, porque era de tribos. Tem que sair comunicando os acordos, as alianças que serão formadas. O povo tem que estar junto e no mesmo entendimento que Abner estava. Abner estava fazendo um concerto com Davi. E também Abner foi dizer aos de Davi em Hebron. Abner passou por Hebron e falou, olha, eu estou fazendo aqui um concerto com Davi. Tem que avisar. Concertos, aliança, tem que ter concordância de todos. Tinha pessoas que servia e seguia a Ibosete e a Abner. Então essas pessoas têm que ser avisadas destas alianças. E tudo que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de todo Benjamim, Abner falou, declarou, decretou. E foi Abner a Davi em Hebron. E 20 homens foi com ele. Abner era um homem corajoso, ele não foi com o seu exército. Ele foi na confiança, amigo. Eu vou. E se Davi resolver me matar, ele vai me matar lá. Mas eu vou só com 20 homens. E Davi fez um banquete para receber a Abner. Porque sabia que Abner era um homem forte. Sabia que Abner, ele tinha pessoas ao lado dele. E deu um banquete para ele e também para aqueles que estavam com ele. Então, quando um líder for comer à mesa, os seus liderados também comerão. Se um líder receber uma bênção, os seus liderados também têm que receber esta bênção. Isso é espiritual. Isso é um princípio. Pregar a prosperidade hoje dentro da casa do Senhor, segundo os princípios espirituais, teria que ser para todos.
Porque a Bíblia Sagrada diz que a bênção nos alcançará. Então, disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei e ajuntarei o reino e todo o Israel para fazer acordo contigo. E tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, tanto em Israel como em Judá. Assim despediu Davi a Abner e ele foi em paz. Amado, a aliança era de paz. A aliança era constituída de forma correta. Era uma união de reinos para que Davi reinasse sobre todo Israel e sobre todo o Judá. Mas os servos de Davi e Joabe vinham da batalha. Joabe não estava presente e ele não presenciou este acordo. E Joabe tinha uma arenga com Abner, porque Abner matou ao seu irmão e traziam consigo grandes despojos, porque Abner e Joabe, tanto um quanto o outro, quando ia para uma batalha, eles iam para vencer. Eram líderes que venciam. Um líder hoje, ele tem que ir para vencer. Ele tem que ir para fazer a diferença. Pessoas têm que entender quem está seguindo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque tinha se despedido e se tinha ido em paz pelo caminho. E chegando, pois, Joabe e todo o seu exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe dizendo que Abner, filho de Ner, veio ao rei e fez acordo. E o rei o despediu em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque pois o despedisse de maneira que se fosse assim livremente. Ele não estava preocupado com acordo e nem alianças de igrejas, ou de reinados, ou de um pastor com outro pastor. Ele estava preocupado era com a morte do seu irmão que Abner tinha matado. E ele começa a fermentar a mente de Davi, dizendo: bem conheces Abner, filho de Ner. Ele veio aqui para te enganar. E sabe que a tua saída e a tua entrada não é de paz. E ele veio aqui para tentar entender o que tu anda fazendo, para tentar te espionar, para fazer com que tu caia. Joabe estava fermentando a mente do rei. Cuidado com aqueles que chegam dentro da casa do Senhor tentando fermentar a coisa, tentando até mesmo ir contra um departamento que já está implantado, que já está dando certo. E Joabe retirou-se de Davi e enviou mensageiros atrás de Abner. E esse tranquilamente voltou, porque ele pensou que o recado era de paz. Mas era uma armadilha, era uma emboscada. Davi nem sequer sabia disso. Davi não tinha conhecimento destas coisas. Amados, é triste quando você está como cabeça de um negócio e pessoas que estão abaixo de você quebram princípios de autoridade, princípios de hierarquia e saem fazendo qualquer coisa dentro da casa do Senhor. Mas fiel é Deus para cobrar a estas pessoas que não seguem a visão quando estão dentro do próprio corpo da igreja. Tem que haver respeito. Senão a casa do Senhor não anda espiritualmente como deve andar. Isso é um princípio. Abner voltou a Hebrom. Joabe o levou à parte. Chamou ele como se fosse para falar em segredo. E na entrada da porta o feriu. Amados, puxou ele para falar ao seu ouvido. E Joabe puxa um punhal e mata ele, dando uma punhalada na quinta costela. Há pessoas que matam outras pessoas gratuitamente no mundo espiritual. Dá conselhos errados.
E Abner morreu por causa do sangue de Asael, filho de Zuria e irmão de Joabe. E Davi, ouvindo estas coisas, disse: olha, eu sou inocente, eu nem sabia disso. O meu reino também é inocente. O Senhor sabe disso. Ele sabe que para sempre eu sou inocente sobre o sangue de Abner. Porque Abner tinha matado a Asael em tempo de guerra. Mas quando ele fez a paz com Davi, ele não tinha que ser cobrado de algo que foi cometido em tempo de guerra. Agora era tempo de paz e foi pego em traição. Caia sobre a cabeça de Joabe então. E aqui nós vimos um princípio de maldição lançada. O rei Davi, que também era sacerdote e entendia das coisas de Deus, o que ele falou? Caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua casa e a casa do seu pai. E não falte quem tenha fluxo de sangue entre as mulheres e quem seja leproso ante os homens. Ou quem se atenta ou se atenha a bordão. Ou quem caia à espada, ou quem necessite de pão. Olha a maldição que Davi estava lançando sobre uma casa. Aqui nós vemos que palavra tem poder. E Jesus falou que não veio para abrogar a lei, para tirar nada da lei, mas ele veio para acrescentar graça. E o que é graça? Graça é você ter aquilo que não é de direito seu. A bênção era para Israel. Eles são a raiz de Davi. Mas por graça, Jesus pregou para Samaria e o evangelho chegou até nós. Graça é você ter aquilo que você não tinha direito. Graça é um indulto de soltura para presos. Graça é até mesmo uma anistia de uma lei do pecado, aonde o Espírito vivifica acima da letra. Mas Jesus não tirou nada da letra. Por isso que ele fala: quem vive na letra, pela letra será julgado. Agora, quem vive em espírito, pelo espírito será julgado. Tem que crescer nessas coisas. Tem que entender essas coisas. Pelo poder do nome de Jesus. Joabe fez isso com o seu irmão, a Abner. E mataram ele na porta da cidade, por causa de Asael, seu irmão, que na peleja em Gibeão foi ferido por Abner. E Davi continua e diz a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingivos de pano, de sacos, e ide plantear diante de Abner. Vamos honrar este homem, porque ele foi morto inocentemente. Ele era valoroso. E o rei Davi ia seguindo o ferretro, que quer dizer a maca, ou padioleiros. Era como se alguém estivesse levando um morto em cima de uma pequena rede movimentada por duas madeiras. E sepultaram Abner em Hebrom. O rei se levantou e jurou junto à sepultura de Abner, chorando muito diante do povo e planteando, porque ele viu que tinha sido morto um justo. E disse: por acaso haveria de morrer esse justo como morre um vilão? Como morre de qualquer jeito? E eu me lembro que da minha vida cristã, em 21 anos, eu vi muitos homens de Deus, pregadores da palavra, serem acometidos de assaltos, ou até mesmo de mal em família. E esses homens tinham uma carreira profética, ou um discernimento de obra tremendo, mas morreram, parece que de forma injusta. Mas julgue Deus os corações. E Deus sabe todas as coisas, porque o poder da vida e da morte está nas suas mãos. E as mãos de Abner estavam como se fossem atadas, porque ele voltou inocente.
e nem os pés dele estavam carregados de grilhões, mas caíste como cai diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por Abner, por causa deste clamor de Davi. Depois todo o povo veio fazer com Davi e reverenciar Davi e pedir para que ele comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou assim ao Senhor, que Deus faça com ele outro tanto, se antes do pôr do sol ele provasse de pão ou alguma coisa. Davi jejuou diante de Deus por este motivo. O que todo o povo entendeu. Isso é um princípio espiritual. Ora, este povo tem que entender que eu não tenho nada a ver com isso. Que julgue Deus os culpados. E todo o povo entendia, e parecia bem aos seus olhos, que o rei não tinha procedido daquela forma. E que o rei não procedera com maldade a Abner, filho de Ner. E que essa ordem não tinha partido dele. Mas aquilo que é de Deus é declarado. As coisas ocultas é para o homem. As reveladas vêm de Deus. Quem julga os corações é Deus. Deus vai julgar todo aquele que se levanta. Porque Abner foi inocente. E Joabe aqui poderia até derrubar uma aliança, por causa de motivos pessoais. Então disse o rei aos seus servos: não saibais que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande, um justo, um homem de Deus, um homem forte na batalha, que defendeu com veemência aquilo que ele acreditava. Hoje eu estou aqui fraco. Ainda ungido rei, estes homens, os filhos de Zurias, Joabe, Abissai e Azael, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Davi estava selando diante de Deus a responsabilidade de um crime. Davi tinha entendimentos espirituais. Que você entenda estas coisas. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você siga os seus caminhos com discernimento do que Deus quer operar nesta terra. Eu estou pregando o discernimento de 1 Samuel e 2 Samuel para que você entenda como instituir um reinado, uma obra ou a casa do próprio Deus de maneira certa e correta. Porque as igrejas, a partir deste ano, não terão mais a facilidade de abrir as portas de qualquer jeito, espiritualmente falando. Acabou a feira, meu amigo. Não existe mais feira dentro da casa do Senhor. Agora é o próprio Deus comandando os seus sacerdotes. O próprio Deus agora vai instituir homens e mulheres de Deus, capacitados em espírito para tocar uma obra diferente. Acabou este negócio de pessoas ficar fazendo voto atrás de voto e sugando a ovelha mais fraca. Deus é que vai abençoar a sua casa, porque até então Deus deixava o seu nome ser propagado. Só que o evangelho que está vindo é um evangelho de poder e de graça, é um evangelho de autoridade. Acabou esse negócio de homens ficar colocando palavras de homens em meio à palavra de Deus, porque qualquer um que tira um tio da palavra do Senhor, este sofrerá as maldições do livro, descrito no livro de Apocalipse e no último capítulo. Cuidado com o que fala, porque Deus vai cobrar. Acabou, amigo, esta feira. Acabou as feiras. Que todo pastor, que todo sacerdote, que todo homem de Deus que ouve esta palavra entenda e que tome posições espirituais. Porque não vai ser fácil daqui para frente. Agora é Deus no negócio, a mão poderosa dele. Portas vão fechar, pastores vão voltar a ser membro, riquezas vão cair por terra. Acabou, amigo, a feira. Eu estou falando como profeta. Isso é revelação. O próprio Deus desce o seu martelo na terra. O recalaia, recalaia serga. E pelo poder do nome do Senhor Jesus, assim diz o Senhor. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mantaraba, nagaraba serga. Aleluias. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus.